Então este é o vídeo 23, a aula 23, que eu vou falar sobre, eu vou resolver uma prova típica da segunda unidade, porque na segunda-feira que vem, dia 26, vai ter uma prova da nossa turma, do curso aqui da UFBA, Universidade Federal da Bahia. Então, para dar uma ideia de mais ou menos como é o tipo de problema que aparece nessas provas. Essa é a folha 80, Mercúrio. Então os tópicos que vão cair são os seguintes. Vai cair equação de onda, solução da equação de onda, energia eletromagnética, vetor de Poynting, polarização, ângulo de Brewster, relações de onda, pressão de radiação, princípio de Fermat e Huygens, fenda dupla e fenda única. Então, na verdade, vai cair tudo isso. Então, eu vou escolher aleatoriamente, porque não dá para cobrar tudo, né? É muita coisa. Então, eu vou escolher aleatoriamente na esperança de que vocês saibam todos os assuntos que foi citado agora. Então, vou escolher aleatoriamente 3 para resolver agora. Então, primeiro vamos ver um de onda eletromagnética, vetor de Poynting. O primeiro problema diz assim: uma onda eletromagnética plana propaga-se no vácuo com comprimento de onda lambda igual a 5 vezes 10 a menos 6 metros. 10 a menos 6 metros. Ela tem uma intensidade média S0. Sabendo que o vetor elétrico está ao longo da direção Z e que o vetor magnético está ao longo da direção menos Y, A. Calcule o módulo do campo elétrico. B. Escreva uma expressão matemática para os campos elétrico e magnético instantâneos, quer dizer, em função do tempo e da posição. Certo? Então, para resolver uma questão, a primeira coisa que você tem que fazer é escrever o que está sendo dito em linguagem matemática. Então, fala aqui, uma onda eletromagnética plana. Então, está dizendo que é uma onda plana. Se é uma onda plana, quer dizer que o campo elétrico é igual a E0 cosseno de K escala R menos ômega T. É aqui a questão 1. E que o B é igual a um B0 cosseno de K escala R menos ômega T. Esse B0 aqui é igual ao K vetorial E0 sobre ômega. E o ômega é igual a K vezes a velocidade. Mas o problema diz que é uma onda que se propaga no vácuo. Então no vácuo é C, a velocidade da luz no vácuo, certo? Então aqui já tem esses dados. Aí está pedindo aqui, quando ele diz aqui, a letra A é: calcule o módulo do campo elétrico. O módulo do campo elétrico é para achar o E0. E o B, escreva a expressão matemática. Então o que está sendo pedido é para você dar esse E daqui e esse B. Esse problema aqui eu catei de Osamu. Osamu é um professor muito bom da física aqui da UFBA. Então, quer dizer, é dado E e dado B. No fim das contas, o que eu quero achar no final de tudo é o E e o B, para você escrever tudo isso com esses dados que tem, certo? Aí, para achar esse E, por exemplo, o E0, como é que você vai achar o E0? Eu digo, como é que eu faço? Não faço ideia. É dado... O que é dado? É dado a intensidade média, o vetor de Poynting médio, que é o S0, é dado lambda, que é 5 vezes 10 a menos 6 metros. O vetor elétrico está ao longo da direção Z. O vetor elétrico está, quer dizer que o E é o E na direção Z, que é K, né? Então a direção do vetor é a direção K. O vetor magnético B está ao longo da direção menos Y. Então B é um B menos J, a direção é J. Certo? Então, dado isso. Então, primeiro, você sabe, aí você vai usar esses dados daqui. Dados.
Então o S, eu quero achar o E0. Então o S se relacionar com o E0. O S médio, que é o S0, é igual a E0 ao quadrado sobre 2μ0C. Então daqui você tem que o E0 ao quadrado, não precisa escrever o C, que é 3 vezes 10 da oitava metro por segundo, não. Para mim, basta assim. E0 ao quadrado é 2μ0C vezes o S0, então já achei o E0 daqui, né? Então o E0, botar com certo e tudo, que já sei a direção que é K, né? Na direção K, raiz quadrada de 2μ0C S0. Aí, o B0. O B0 é B na direção J. O B é essa relação aqui, K vetorial é 0 sobre ômega. Mas o K eu ainda não sei quem é o K. Como é que eu faço para achar o K? O K é a direção que ele se propaga, certo? Então, se o B0, vamos botar aqui, o B0 é K, vetorial é 0 sobre ômega. Então, o B0, a gente sabe que é na direção menos J, certo? Então, aqui é menos B0 na direção J, igual o K, que eu não sei qual é a direção, o vetor K aqui. Esse vetor K não é esse K daqui, viu? Esse K daqui, esse com o circunflexo, é o versor, quer dizer que é a direção do eixo Z. E esse K daqui é o vetor de onda aqui, não tem nada a ver um com o outro, certo? É K vetorial é 0. O E0 é o E0 na direção Kzinho, versor, sobre ômega, né? Então essa direção aqui quer dizer que o menos J deve ser a direção do K, né? Vetorial K. Então quem é que vetorial K dá menos J? Vai ser a direção do K aqui, entendeu? Então aí você usa aquela relação. Você tem que o I, J, K, I, J, K. Se você for nessa direção é positivo, e se for nessa direção é negativo. Então alguma coisa vezes o K, alguma coisa vezes o K dá menos J. Então é o I, certo? Então aqui é I. I vetorial K dá menos J, porque a direção tem na direção negativa, I, K menos J, certo? Então quer dizer que o vetor K é o módulo do K na direção I. Então já achei a direção do K. Agora eu preciso achar quem é o módulo do K. Então o K é 2π sobre lambda. O lambda é dado, então é 2π sobre 5 vezes 10 a menos 6, fica 10 a sexta em cima, certo? Por metro a menos 1. Que é 2π sobre lambda. Lambda é metro, então fica assim, certo? Metro embaixo. Então achei o K. Achando o K agora eu vou achar o B0. Então B0 menos B0. Vou botar em módulo, né? Porque a direção eu já achei. O B0 vai ser igual ao K, que é 2π. Então vou escrever assim, o B0 é K vezes E0 sobre ômega, né? Mas o ômega é Kc, então é K é 0 sobre ômega, que é Kc. Quer dizer, se vocês lembram, né? Já falei antes que na onda plana, a amplitude do campo magnético é a do campo elétrico sobre C, né? No sistema internacional, é 0 sobre C, então já achei. Então o E0 eu já achei aqui. O E0 é um módulo, não vou botar esse caso aqui não, viu? Porque aqui é o módulo não tem nada a ver com direção. Então dividido por C, vai ficar o C aqui embaixo, vai ficar assim, raiz de 2μ0 S0 sobre C. Achei o B0, certo? E o ômega é Kc. Então o K eu já achei, o K está aqui. E o ômega, que é igual a Kc, né? Não é Kv, porque está no vácuo a velocidade é C. Então é o K, que é 2π sobre 5, vezes 10 a sexta, C. Certo? Então, finalmente, aí achei, resolvi o problema. Então o E, o vetor do campo elétrico, é igual a E0, que é na direção K, raiz de 2μ0C S0, que é tudo dado, né? Tudo conhecido, cosseno do K escalar R. O K está na direção I. Então K escalar R, vou botar aqui embaixo, certo? K escalar R
é igual ao KI escala R. O I escala R é igual a X, né? Então é KX. Só vai ter o X. Certo? Que o R é o XI mais YJ mais VK, né? O vetor de deslocamento. Então, só vai pegar o X. Então vai ser o KX. Então, o ômega é KC e aqui tem um KX, então vou botar, vai ficar tudo bem. Fica KX, né? 2π sobre 5 vezes 10 a 6 x, né? Menos ômega t. O ômega é o quê? K vezes C. 2π sobre 5 vezes 10 a sexta C T. Certo? Então eu vou escrever isso, botar em evidência, fica aqui o E então é igual a K, raiz de 2μ0C S0, cosseno de. Aí eu vou botar o K aqui em evidência, 2π sobre 5 vezes 10 a sexta, vezes x menos ct, né? Quer dizer, uma onda que vai na direção positiva com velocidade c. Então aqui achei o campo elétrico, como é que ele varia, a posição dele instantânea em cada posição, né? Em cada hora, qual o valor do campo elétrico, é isso aqui. E o magnético é dado B0, e a direção do B é menos J, então o B vai ser igual a menos J. A amplitude essa aqui é 0 sobre C, então fica raiz de 2μ0 S0 sobre C. E o cosseno é igual, né? Que a gente viu que o campo elétrico na onda plana, né? Onda plana. Isso daqui porque foi falado que é onda plana. Se não disser que é onda plana, não pode escrever isso não. Cosseno de... Aí tem que ver que caso que é, né? 2π sobre 5 vezes 10 a sexta. Então na onda plana o campo elétrico e o magnético ficam em fase, tá vendo? Igualzinho aqui, ó. Mesmo cosseno. X menos CT. Pronto, resolvida a primeira questão. Rapidinho, né? Então vocês refaçam tudo isso aí para até conseguir fazer sozinho. Entender tudo, cada passagem, entendeu? Qualquer coisa me pergunte, que ainda tem tempo. Não deixe para me perguntar em cima da hora na segunda-feira, que aí não dá. Então vou fazer agora a segunda questão. Então essa daqui envolveu o vetor de point e o conceito de onda eletromagnética, onda plana. Aqui 81 é o talho. Vamos à segunda questão. Pressão da radiação. Segunda questão é uma questão do Halliday, eu acho, desses livros de física 4. Um cubo de aresta A1 e densidade volumétrica ρ1 encontra-se olhando para o Sol no espaço sideral, quer dizer que ele está com a face bem voltada para o Sol, certo? De tal forma que a radiação que pressiona diretamente a sua face equilibra exatamente a atração gravitacional do Sol. Outro cubo de aresta A2 e densidade volumétrica ρ2 também está assim em equilíbrio a outra distância do Sol. Deduza a relação entre as duas densidades. Então vamos fazer o desenho. Então é bom, primeiro de tudo, fazer o desenho, certo? Tem um Sol e tem um cubo olhando para o Sol. Então se eu desenhar aqui o Sol. E um cubo olhando para ele. Então tem um cubo aqui. Aí diz que um cubo de aresta A1 e densidade ρ1, densidade volumétrica ρ1, encontra-se olhando para o Sol no espaço de tal forma que a radiação que pressiona, que isso é a radiação da luz, que está empurrando o cubo. Mas também tem a força gravitacional que atrai, certo? Então a radiação que pressiona diretamente a sua face equilibra exatamente a atração gravitacional do Sol. Aí tem outro cubo de aresta A2 e densidade ρ2. Então tem outro cubo aqui. Também olhando para o Sol. Olhando para o Sol quer dizer que a radiação vem perpendicular à face. A2 e ρ2. E esse daqui também está equilibrado. A atração gravitacional do Sol é igual à força da radiação, a pressão da radiação que empurra.
Então cada um está numa distância diferente, entendeu? Não precisa dizer, e a distância? Não sei qual é a distância, também não sei não. Não sei qual é a distância desse daqui, nem a distância desse. Você vai ter que se virar sem essa distância. Então, tem equilíbrio. Eu quero que achar a relação entre as duas densidades, ρ1 e ρ2. Então, a questão é a seguinte, ρ2 é uma função de ρ1. Que função é essa? Como é que se relaciona? Né? Então, aí você não sabe, não faz a mínima ideia do que resolver. Quando você não souber, você faz o que você sabe. Então, o que está falando? Vamos pegar o que está sendo dito no enunciado e colocar em linguagem matemática. Diz assim, a radiação que pressiona diretamente a sua face equilibra exatamente a atração gravitacional do Sol. Quer dizer que a força da radiação é igual à força da gravitação. Aí, como é que é a força da radiação? A força da radiação você tem que... o momento, né? Que é a quantidade de movimento, o pessoal de engenharia mecânica só entende se falar a quantidade de movimento, que para ele momento é torque. Então, quantidade de movimento P é U sobre C, certo? Então, a força, que é a derivada de P dt, é a potência sobre C. E a pressão, que é força por área, é o vetor de point por C. Aí você pode usar a pressão e pode usar a potência, a força. Eu vou usar a força. Então, vou fazer assim, a força da radiação, que é a potência sobre C, é igual à força da atração gravitacional, que é o G, a massa do Sol, vezes a massinha do cubo, né? Dividido por R ao quadrado, que eu não sei que R é esse. Eu vou botar R1, que é a distância aqui, né? Não foi dado. Então eu tenho isso daqui. Aí veja bem, o M eu sei qual é a massa, porque é dado, né, a aresta e dado a densidade. Então isso daqui é G, E mão, a massa é A1 ao cubo, né, que é o volume do cubo, vezes ρ1 sobre R1 ao quadrado. Agora e a potência? A potência, essa potência é a potência que está, né, aqui está o Sol, é a potência só que de luz que está atingindo o cubo está aqui. E o Sol está emitindo uma potência. Então imagine que o Sol está mandando uma potência aqui, né? Uma potência pot zero, que é a potência que o Sol envia. Então ele está mandando essa quantidade de energia por segundo. Então essa energia está se espalhando, né? Mas aí ela conserva em cada coisa. Eu quero saber só a potência que chega aqui nessa face. Então aí eu uso regra de 3, eu divido essa potência, o pot zero. Aqui o pot zero está nessa área toda. Divido pelo R, pela essa área toda. Então a potência vai ser o pot zero dividido por essa área toda daqui dessa esfera, que é 4πr1 ao quadrado, vezes somente essa areazinha que está pegando, né? Porque aí dá qual a fração desse pot zero todo, qual a fração que está chegando no cubo. Então, né? Então é a fração dessa esfera toda que está chegando aqui, A1 ao quadrado sobre 4πr1 ao quadrado. Então essa que é a potência. Aí substituindo aqui, então vai dar aqui pot zero, que aí é que o Sol está emitindo, né? A1 ao quadrado sobre 4πr1 ao quadrado é igual a constante da gravitação universal, G vezes a massa do Sol, que é típica do Sol, não sei quanto é, A1 ao cubo, ρ1 sobre R1 ao quadrado. Você vê que os dois têm R1 ao quadrado, certo? A pressão da radiação cai com o quadrado da distância e a atração gravitacional também cai com o quadrado da distância. Então você vê que não precisa dessa informação, isso aqui vai cancelar. Faltou o C, né? Potência é isso daqui. Então a potência, que é isso daqui, sobre C, aqui, potência sobre C, igual a isso aqui. Então, veja bem, aqui tem A1 ao quadrado e A1 ao cubo. Então, esse A1 ao quadrado cancela com A1 ao cubo, só sobra 1. Então, a única coisa agora que diz respeito, as únicas coisas que diz respeito ao cubo é o A1 e o ρ1. O resto tudo aqui não tem nada a ver com o cubo. Então, vou botar em evidência, fica assim, A1 vezes ρ1, que é o de cá, é igual, então, à potência que o Sol emite
quanto de energia ele solta por segundo, dividido por 4πc aqui, e o Gm passa para baixo, sobre Gm. Certo? Então veja bem, o lado de cá só diz respeito ao cubo, A1 vezes ρ1. E o lado de cá é constante, só diz respeito ao Sol. É a potência que o Sol emite, π que é constante, a velocidade da luz no vácuo constante, constante universal, e a massa do Sol. Então quando eu fizer essa mesma conta para o outro cubo, esse cubo daqui, vai dar a mesma coisa, né? Porque isso daqui não varia, então vai dar igual a A2 vezes ρ2, certo? Se eu pegar e fizer a mesma continha aqui para o cubo de cá, é só onde tiver A1 eu boto A2, onde tiver ρ1 eu boto ρ2. Então vou substituindo aqui. Então no fim vai ficar A2 ρ2 aqui, certo? Então aí eu concluo que então A1 ρ1 tem que ser igual a A2 ρ2. Então a solução do problema é que ρ2 é igual a A1 sobre A2 vezes ρ1. A solução é essa aqui. Certo? Então o esquema é esse. O problema é dado. Aí você bota o que está sendo informado em linguagem matemática. Ou seja, as forças se equilibram. Você bota aqui. Aí agora tem que achar isso. Que potência é essa? Essa potência é a potência que o cubo está absorvendo. Então a potência que o cubo absorve é a potência total sobre a área total multiplicado pela área só do cubo. Quer dizer, a fração dessa área daqui. Aí você poderia ter pensado assim também. Você diria assim, não, eu vou usar que a força é igual a pressão vezes a área. Então seria a pressão vezes a área, né? A área que está sendo pressionada é essa daqui, que é A1 ao quadrado. E aí a pressão, quanto é a pressão? A pressão é S sobre C. S é o quê? É potência por área. A potência por área. A área aqui, ó, toda, né? Que é a pressão do Sol, porque o Sol emite a potência dele sobre 4π R1 ao quadrado, 1 sobre C. Então aí a força, que é a pressão vezes a área ao quadrado, ficaria então a pressão é pot sobre 4π R1 ao quadrado C vezes A1 ao quadrado, que é a mesma coisa que está escrita aqui, certo? Então tem esses dois raciocínios, você escolhe, cada um tem seu gosto, para mim tanto faz, entendeu? Aí você resolve, quer dizer, no fim das contas é a conta simples, né? Essa é a segunda questão, e a terceira questão, referente às fendas. É interessante que esse estudo das fendas é muito importante, a gente estuda como se fosse assim um negócio, é só para mostrar de que a luz é 82 é o chumbo, que a luz é onda, mas é muito mais importante que isso. Se você sabe dos orbitais SPDF, esse estudo ator de química, isso daí veio desse estudo da interferência de fendas únicas, difração, da difração que se chegou dos orbitais SPDF. Se você sabe que a galáxia tem a forma espiralada, é graças à difração, entendeu? Depois eu explico para vocês, mas parece que não tem nada a ver, mas a difração que ajudou a desenvolver esse conhecimento. Então vamos lá, a terceira questão é sobre fenda dupla e única, as duas ao mesmo tempo. Então assim, uma placa de espessura desprezível e contendo uma fenda de abertura A igual a 0,2 milímetro é interposta entre duas fendas espaçadas de 3,2 milímetro, que é o D, e o anteparo. A distância entre as duas fendas e a placa é D1 igual a 2 metros, e entre a placa e o anteparo é de D2 igual a meio metro. Após verificar o primeiro máximo central no anteparo, a placa é levantada de H1, de forma que o máximo que atinge a fenda única projeta o máximo a H2 igual a 3 milímetros no anteparo. Sabendo que a luz usada tem lambda igual a 4.800 angstrom, aí você deve saber quanto é um angstrom, eu vou dizer já, calcule a condição para o máximo de intensidade atingir a fenda única, e B, a condição para o máximo de intensidade atingir H2. Então, no fim, achar a altura H1 da fenda única. Ou seja, a parte C aqui é o que eu quero. Então, A e B é só explicando que caminho você deve fazer. Então, eu vou explicar para vocês. É assim, você tem aqui uma fenda única, uma fenda
dupla. Aí essa fenda dupla vai aqui assim, e chegou aqui, numa placa aqui, tem uma fenda única, que se levantou de H1. Então aqui vai estar um máximo. Aqui tem interferência, e você chega no ponto de máximo aqui na altura H1. H1. E aqui tem o anteparo, no anteparo vai dar um máximo também, na altura H2. Que também é máximo. Aí tem a distância D1 e a distância D2. Aqui tem o Dzinho e tem o lambda. Aí é dado, certo? Então o A, abertura A aqui, A igual a 0,2 milímetros. Vamos botar assim, 2 vezes 10 a menos 4, né? Metros. O D é 3,2 milímetros. Então é 32 vezes 10 a menos 4 metros. A distância entre as duas fendas, D1 é 2 metros. D2 é meio metro. E o lambda, H2, é 3 milímetros, igual a 3 vezes 10 a menos 3 metros. E o lambda é 4.800 angstroms. Um angstrom, é bom saber, angstrom, é 10 vezes 10 a menos 10 metros, que é mais ou menos o tamanho de uma molécula, ou de um átomo. O tamanho de um átomo. O tamanho do átomo é cerca da ordem de 10 a menos 10 metros, um angstrom. Então o lambda é isso daqui. Então o lambda é 48 vezes 10 a menos, deixa eu ver, seria 4,8 vezes 10 a menos 7. E aumentei aqui, então fica menos 8, né? Multipliquei por 10, menos 7, menos 8. Certo, acho que está certo. Então aí vamos fazer as contas. Primeiro, aqui são os dados. Então tem que saber qual é a condição de máximo para chegar aqui. É máximo de fenda dupla, né? Então tem fenda dupla. Máximo. A condição de máximo de fenda dupla é que ΔR deve ser igual a N lambda, o número inteiro. Vou botar N1, é importante isso, viu? Porque às vezes o aluno bota o N aqui igual ao N de cá e dá maior confusão, porque ninguém sabe se os N são iguais não. É N1 lambda. Então cuidado com esse N1 aqui. N1. Então o ΔR é Dzinho vezes H1 sobre Dz1, né? Igual a N1 vezes lambda. É melhor botar esses números tudo no fundo, no final, viu? Porque você fica botando, aí fica cheio de número para escrever, você vai perdendo tempo. E para fenda única, você tem que o ΔR, vou botar ΔR1, ΔR2 é igual a N mais meio, então agora aqui N2, viu? Cuidado de diferenciar um do outro. O lambda é o mesmo. Então isso, o ΔH2 é A, H agora é a distância, então cuidado agora, essa distância aqui, ó, a altura é aqui, então ele subiu daqui, então é H2 menos H1, o pessoal erra muito isso, sobre o D, que é o Dzão 2, né, igual isso daqui, vou botar assim, 2N2 mais 1, lambda sobre 2, certo? Então eu tenho que achar quem é o H1. O H1 não é dado, o H2 é dado. Então acontece que o N1 e o N2 também não são dados, tá? Então eu tenho duas equações e eu não conheço H1, nem N1, nem N2. Mas eu sei que os N são números inteiros e são positivos, porque levantou, tá vendo? Levantou, não está para baixo aqui, está tudo levantado, então são positivos inteiros. Então a gente, vamos com calma, vamos ver.
Então primeiro a gente pode fazer o seguinte. A gente pega esse lambda daqui igual ao lambda de cá. Então você tem que o lambda é dH1 sobre D1 N1. E pelo de cá, o lambda é igual a 2 vezes a H2 menos H1 sobre D2 vezes 2N2 mais 1. Certo? Então aqui eu acho o H1, que eu tenho que achar o H1. O H1 vai ficar aqui em termos do N1 e N2, né? Então vamos substituir agora para ver. Então fica aqui o D, 32 vezes 10 a menos 4, vezes H1, sobre D1, que é 2, vezes N1, que eu não sei, é igual a 2A, então é 4 vezes 10 a menos 4, vezes H2. Vou deixar H2 menos H1, viu? Porque é mais ou menos do mesmo tamanho. Depois sobre D2, D2 é meio, né? Mais 1. Aí esse 10 a menos 4 aqui eu vou cancelar. Esse 2 passando para cima dá 8, né? 8 vezes 2, 16, 32 vai ficar assim. 2H1 sobre N1 igual a... O 10 a menos 4 eu cancelei, viu? Aqui 10 a menos 4, 10 a menos 4. Aqui jogo para cá 8 vezes 2, 16. Sobra 2 aqui, né? Igual a H2 menos H1 sobre 2, N2 mais 1. Aí, eu quero achar o H1. Eu tenho lambda. Eu vou substituir logo o H1. H1 é igual a N1 vezes lambda vezes D1 sobre Dzinho. É daqui, ó. Aí eu vou substituir aqui. Então, o N1 eu não sei quanto é. O lambda é 48 vezes 10 a menos 8. D1 é 2. E Dzinho é 32 vezes 10 a menos 4. Então, 2 vezes 48, 96, né? Então, é 96 sobre 32. 10 a menos 8, 10 a menos 4 vai dar 10 a menos 4 em cima, N1. Se eu achar N1, eu achei o H1, né? 96 por 32 dá 3, né? Então, H1 é igual a 3 vezes 10 a menos 4 vezes N1. Aí, agora eu vou jogar os N aqui tudo para cima, vai ficar assim. 2 vezes 2N2 mais 1 vezes H1, que é 3 vezes 10 a menos 4N1, é igual a H2 menos H1, H2 está aqui, 3 vezes 10 a menos 3, menos H1, que é menos 3 vezes 10 a menos 4N1, vezes N1, né? Jogo para cá, vezes N1. Então, o N1 cancela, 3 aqui cancela, 3, 3, 3. E aí eu multiplico tudo por 10 a menos 4. Então aqui vai ficar 4N2 mais 2, né? Igual a... Aqui tem, multiplicando por 10 a menos 4, menos 3 menos 4, né? Vai ficar 10. E aqui menos N1. Então eu cheguei nessa relação aqui. Vai dar aqui 4N2 mais N1 igual a 8.
E são inteiros e positivos, certo? Inteiros e positivos. Então eu vou por tentativa. Se N2 for igual a 1, 1 vezes 4, 4. Então N1 é 4 também, certo? Se N2 for 2, 2 vezes 4, 8, N1 é 0. Não pode, porque é positivo, é maior que 0, né? Porque se o N1 desse 0, quer dizer que o ΔR seria 0. Então estaria aqui, né? Estaria aqui embaixo. Como eu sei que o negócio subiu, então não é 0. Então a solução é essa, o N1 é 4. E aí substituindo aqui implica então que H1 é igual a 12 vezes 10 a menos 4. Então H1 é igual a 1,2 milímetros. Pronto. Então o negócio é não ter medo, meter a cara. Certo? Então você não sabe o que fazer, mas você sabe, você faz o que você sabe. Então você tem aqui a condição do máximo de fenda dupla. Então você bota aqui a condição. Bota a condição de máximo de fenda única, dessa daqui. Aí vai mexendo os pauzinhos agora, né? Então os lambdas aqui, né? São iguais, né? Então você iguala aqui os dois, chegou nessa conta. Aí acontece que o H1 você não sabe, então você bota em termos do lambda, que você sabe. Aí faz essa conta. Podia ter feito o contrário também, né? Você podia ter achado aqui, botado o lambda, achava o H1 e já substituir aqui, não tem problema nenhum. Aí a chegar, de qualquer forma, você vai chegar nessa relação aqui, 4N2 mais N1 igual a 8, certo? Aí lembrando que os N tem que ser inteiro, não pode ser fração, né? O aluno erra muito, porque esse N aqui dessa condição tem que ser o número inteiro de comprimento de onda. Aí o aluno faz a conta, bota o valor lá e chega que o N é igual a 0,3. Não pode, o N não pode ser 0,3. Ele chuta aqui, ele vai botar, se N for meio, 4 põe por meio dá 2 mais 6, 8. Bota um meio, 6. Não pode, o N não pode ser meio. Porque essa condição é que tem que ser, lembra, um número inteiro de comprimento de onda. A diferença tem que ser o número inteiro de comprimento de onda para que dê interferência construtiva, certo? Então vai do conceito. É isso aí. Então, passando um pouco da hora, vocês façam essas questões, façam até conseguir fazer sozinho, e façam outra, procurem vocês mesmos, inventem problemas, tá? Resolva que segunda-feira estamos aí para a prova.